Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina. Minha alma me abençoa, mas que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Quando a alma, 5, 27 e 29 de outubro de 1903, quando a alma tem em si mesma impresso o fim da criação, Jesus lhe corresponde dando-lhe parte da felicidade celestial. Esta manhã, meu adorado Jesus se fazia ver em meu interior, como se tivesse encarnado em minha mesma pessoa, e olhando para mim disse: minha filha, quando vejo na alma impressa o caráter do fim da minha criação, sentindo-me satisfeito dela, porque vejo cumprida muito bem a obra criada por mim, sinto-me em dever, isto é, não dever, acrescentou rapidamente, porque em mim não há deveres. Mas o meu dever é um amor mais intenso de corresponder-lhe, antecipando para ela parte da felicidade celestial, isto é, manifestando a sua inteligência, o conhecimento de minha divindade, e atraindo-a com o alimento das verdades eternas. A sua vista recriando-a com a minha beleza, ao seu ouvido fazendo ressoar a suavidade de minha voz, à boca com meus beijos, ao coração os abraços e todas as minhas ternuras. E isto corresponde ao fim de havê-la criado, que é conhecer-me, amar-me e servir-me. E desapareceu. Então eu, encontrando fora de mim mesma, vi o confessor e lhe dizia que o bendito Jesus me disse. O que o bendito Jesus me disse? Perguntava-lhe se estava certo e me dizia sim. Não só isto, mas acrescentava que se conhecia bem o falar divino, porque quando Deus fala e a alma o relata, quem escuta não só vê a verdade das palavras, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Divino Espírito possui. E no outro trecho, 5:28, 30 de outubro de 1903, ensinamentos sobre a paz. Último trecho do volume 5. Esta manhã, não vindo meu adorado Jesus, estava pensando em meu interior. Quem sabe se era verdade que era nosso Senhor que vinha, ou melhor, o inimigo, para me enganar. Como Jesus Cristo devia me deixar tão feiamente, sem nenhuma piedade? Agora, quando eu pensava nisso por alguns instantes, ele se fez ver levantando a sua destra e apertando minha boca com o polegar e me disse: cale-se, cale-se. E além disso, seria engraçado que um que viu o sol, só porque ele não vê, disse que não era sol o que tinha visto. Não seria mais verdadeiro e razoável se dissesse que o sol se escondeu e desapareceu? Mas embora não o visse, sentia que com suas mãos ia me tocando toda e esfregando a boca, a mente e demais, e me deixava toda luminosa. E como não o via, a mente seguia duvidando. Nossa, só porque não via. Jesus! E ele, fazendo-se ver de novo, acrescentou: ainda não quer terminar com isto? Tu queres fazer desaparecer a minha obra em ti? Porque duvidando assim, não estás em paz. E sendo eu a fonte de paz, não te vendo em paz, farás duvidar a quem te guia, o Padre, que não é o Rei da paz que habita em ti. Ah, não queres estar atenta. É verdade que eu faço tudo na alma, de modo que sem mim ela não faria nada. Mas é também verdade que deixo sempre um fio de vontade à alma, para que também ela possa dizer: tudo faço por minha própria vontade. Então, estando inquieta, quebras aquele fio de união comigo e me amarras os braços sem que eu possa operar em ti, esperando até que te ponhas em paz para voltar a tomar o fio da tua vontade e continuar a minha obra. Deu graças, graças a Deus. Então, os dois trechos, né, são bem diferentes um do outro. Um vai falar sobre, né, quem é essa ação de Deus, né, na alma, que para ele, né, ele quer colocar na alma o fim, ele quer ver impressa na alma o caráter do fim para o qual a alma foi criada. E aí ele, vendo que a alma está cumprindo o seu propósito para o qual foi criada, ele se sente plenamente satisfeito e vê cumprido nela a obra que ele criou nela. Então é isso que ele trabalha todos os dias em nós, né, todos os momentos, continuamente. E aí ele se sente nessa alma em dever de dar a ela um amor muito maior de correspondência, né, dando uma felicidade já na terra, dando de conhecimento para ela, né, para que ela possa conhecê-lo, que essa é a felicidade do céu, é conhecer a Deus, amá-lo, adorá-lo. Então ele vai permitir que você tenha essa experiência aqui na terra de conhecer a palavra de Deus aqui, né, o que ele fala, né, ser iluminado por ele. Então é isso que a gente está fazendo, né, é o que está acontecendo com a gente se sente mesmo uma felicidade muito grande por conhecer mais de Deus. E é isso que é maravilhoso. E ela perguntou para o padre confirmou, é isso mesmo, você falando, eu senti essa ação divina no meu coração, de que é de Deus essa palavra que você falou, confirmando, né? E no outro trecho, ela é muito difícil, ela quer ver
Não adianta, ela quero ver, só vendo aqui eu aceito. E Jesus está falando, não, mas você também tem que ter a tua vontade de acreditar, né? Tipo assim, né? Você também tem que ter a tua vontade, a tua parte. Não é só eu que atuo na alma. E aí você precisa me ver o tempo todo, sentir o tempo todo. Não. Você também precisa também me dar, né? Dar a mim essa fé, né? Essa confiança. Que é o que ela está tentando evitar de fazer. E ele está brigando com ela. Olha, cuidado, você vai continuar com isso? Então você tem que dar parte de você também para mim. E eu estou aí, né? Aí ele dá o exemplo do sol, né? Uma pessoa que viu o sol, depois pode falar que depois que o sol, né, sumiu, que não existe, não era mais sol? Não pode fazer isso, né? Então é a mesma coisa. Ele quer que ela tenha certeza absoluta de que ele está sempre presente na vida dela, amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, capítulo 25 e 26. Capítulo 25, de 25 de outubro de 1903. A alma em graça apaixona a Deus. Chegando a hora de meu habitual estado, pensava entre mim que se o Senhor não viesse, deveria tentar me esforçar, ao menos para ver se o conseguia. Então, primeiro resultava, mas depois veio meu adorável Jesus e me fazia ver que, quando eu pensava em estar, ele se apaixonava, ele se aproximava e me acorrentava a si, de modo que eu não podia. Mas quando pensava em me tirar, ele se afastava e me deixava livre, de modo que podia fazê-lo. Assim, não me sabia decidir, dizia entre mim: como gostaria de ver o confessor para lhe perguntar o que devo fazer. Então, pouco depois, vi o confessor junto com nosso Senhor e rápido disse: diga-me, devo estar, sim ou não? E enquanto dizia isto, via no interior do confessor que tinha retirado a obediência que me tinha dado no dia anterior. Então decidi a estar, pensando entre mim que, se fosse verdade que tinha retirado a obediência, estava bem. Mas se era minha fantasia, que isto via, enquanto podia ser falso. Quando o confessor viesse, então pensaria, podendo provar outro dia. E assim me tranquilizei. Aqui uma confusão, meio confuso o texto aqui, mas dá para entender mais ou menos que a Luísa ainda está naquela coisa. Eu fico, né, no estado de vítima, saio do estado de vítima, obedeço ao confessor, é vontade de Deus, não é vontade de Deus, aquele dilema que ela ainda tem. Mas tudo bem, vamos lá, para frente. Aí Jesus vai vir conversar com ela. Aí Jesus vai dizer para ela depois: minha filha, a beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodigioso portento de uma alma ainda terrena possuída pela graça. Ante a fragrância do aroma celestial, lhe corre em torno, e com grande prazer encontram nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu, de modo que, para eles, é indiferente tanto estar acima no céu, como aqui abaixo, junto a esta alma. Mas quem mantém e conserva este portento, dando continuamente novas tintas de beleza à alma que vive em minha vontade? Quem remove qualquer ferrugem e imperfeição e lhe fornece o conhecimento do objeto que possui? Minha vontade. Quem consolida, estabelece e a faz ficar confirmada na graça? Minha vontade. O viver em meu querer é todo o ponto da santidade e dá contínuo crescimento de graça. Mas quem um dia faz a minha vontade e outro, quem faz a sua, jamais ficará confirmado na graça.
não faz outra coisa que crescer e decrescer. E isto, quanto mal acarreta a alma, de quanta alegria priva a Deus e a si mesma. É a imagem de quem hoje é rica e amanhã pobre. Não ficará confirmada nem na riqueza nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde irá terminar. Dito isto, ele desapareceu, e pouco depois veio o confessor, e tendo dito o que escrevi, assegurou-me que verdadeiramente tinha retirado a obediência que me tinha dado. Para obedecer ao confessor, volto a dizer os outros significados que compreendi no dia 24 do corrente mês. A mulher representava a igreja que está, estando doente, não em si mesma, mas em seus membros. E embora abatida e ultrajada pelos inimigos, e doente em seus próprios membros, jamais perde sua majestade e veneração. Da cama onde se encontrava, compreendia que a igreja, enquanto parece oprimida, enferma e impedida, também repousa com um repouso perpétuo e eterno, e com paz e segurança no seio paterno de Deus, como um menino no seio de sua própria mãe. O respaldo do leito que tocava o céu, compreendia que era a proteção divina que assiste sempre a igreja e que tudo que ela contém, tudo veio do céu. Sacramentos, doutrina e tudo mais, tudo é celestial, santo e puro, de modo que entre o céu e a igreja há contínua comunicação, jamais interrompida. Os poucos religiosos que prestavam cuidados, assistência à mulher, compreendia que poucos são aqueles que a capa e espada defendem a igreja, tendo como próprios os males que recebe. A câmara onde estava composta de pedras representava a solidez e firmeza, e também a dureza da igreja para não ceder a qualquer direito que lhe pertença. A mulher moribunda, que com intrepidez e coragem se faz golpear pelos inimigos, representava a igreja que, enquanto parece que morre, então ressurge mais intrépida. Mas como? Com os sofrimentos e o derramamento de sangue. Verdadeiro espírito da igreja, sempre pronta às mortificações, como esteve Jesus Cristo. Então, nessa última parte aqui, ela vai esclarecer um pouco mais a respeito do texto da meditação passada, onde ela relatava ali a visão da mulher enferma sobre a cama, e ela lá ajudando a sustentar, e ela querendo sair, ela saiu, e tudo que ela falou lá no outro texto. Aqui ela está explicando um pouco mais detalhes por causa da obediência do confessor lá. Ela está obedecendo a ele, então ele deve ter pedido para ela explicar melhor o significado daquela visão. Então ela aqui está detalhando um pouco mais. Então eu vou voltar só um pouquinho mais aqui, onde Jesus veio falar com ela, onde ele vai explicando aqui a respeito da constância, da permanência, da alma que está em estado de graça, a alma que está na graça, há tanta beleza dessa alma que está em graça, porque a graça é o próprio Deus. A beleza dela é tanta que faz apaixonar até o próprio Deus. E os anjos e os santos, ou seja, os bem-aventurados, também ficam estupefatos, assombrados de ver esse portentoso prodígio que o próprio Deus faz numa alma, ou seja, a graça operando numa alma, faz o céu se abaixar para olhar. E hoje, escutando aquela playlist sobre o relato lá da criação do mundo angélico, é muito interessante, como que depois, né, narra toda ali a questão do episódio da criação dos anjos, como que se deu, como que foi, depois veio a prova, depois da prova veio ali, na liberdade, foi feito ali o juízo já os anjos já passaram pelo juízo, e aí só foi depois disso que eles puderam ter acesso à visão beatífica. E tudo que foi sendo falado, narrado ali na obra lá, vai nos mostrando também episódios que refletem também a vida do ser humano, como que é também com, né, o relacionamento de Deus também com o ser humano. Que assim como os anjos também são como filhos de Deus, são criaturas que também Deus também é como pai, eles falam, né, o relacionamento de pai para com eles, e conosco também, seres humanos, nesse relacionamento paternal de Deus para conosco.
e de nós também temos que ter esse relacionamento com Deus de filhos. E interessante isso, né, que depois, né, toda a realidade da criação do mundo angélico, do juízo deles, e já ter, né, agora eles já estão, é como se eles, né, e eles também tiveram, é muito interessante de ouvir como que é, e como que se assemelha muito à nossa história, realmente o plano de Deus na criação também do mundo material. Então, aquilo que Deus operou no mundo imaterial, que é o mundo angélico, na criação do mundo angélico, também se reflete muito na criação do mundo material, que é onde nós, seres humanos, nos encontramos, na realidade do mundo material. E o quanto que o tempo aqui da Terra é o tempo que a gente tem de conhecer e amar Deus, é o tempo de ser para Deus, e é o tempo da nossa prova. O tempo da Terra, né, me veio muito essa luz cedo quando comecei a escutar os vídeos, o tempo na Terra é o tempo da nossa prova, e depois até mesmo no final da obra vai falar a respeito disso, vai falar explicitamente isso, que quanto que o anjo ali que está relatando, falando, narrando lá a história, ele vai falar que quanto que ele desejaria ter mais tempo, porque eles tiveram o tempo deles, e depois da prova, aqueles que passaram na prova, e depois até mesmo de passarem pela purificação, aqueles que precisaram serem purificados, então uma espécie também de purgatório dos anjos, quando eles estão purificados, eles acessam o Santo dos Santos, acessam a visão beatífica, e o que eles veem, o que eles compreendem, aquela felicidade de ter acessado ali a Deus mesmo, o Criador, aquilo para eles foi uma felicidade tão enorme, e eles compreender que todo o processo que eles viveram anteriormente era necessário para que aquele momento acontecesse, foi necessário o processo anterior. E aí pensar que, de repente, imagina, quando você está ali diante de Deus, e você saber que, nossa, o que eu entendo agora, se eu tivesse entendido isso lá atrás, quanto que eu poderia ter aproveitado do tempo que eu tive? Embora no mundo angélico não existisse o tempo cronológico que nem o nosso, mas ele fala lá, né, que era diferente, como se fosse assim, um antes e o depois, não cronologicamente como o nosso, mas existiu uma sucessão de acontecimentos, houve isso, há isso, né, na realidade espiritual, Deus é o eterno presente, mas na realidade ali, da criação dos anjos houve essa sucessão, houve esse antes e esse depois. Então, não cronologicamente, mas também como se fosse um tempo. É um tempo diferente. Então, quando fala assim, né, o tempo de Deus não é o mesmo nosso, porque é diferente. Não é cronológico como o nosso, marcado por dias, minutos, horas, meses, anos. Não é dessa forma que é marcado, mas é uma forma de tempo. Então, e quanto que, aí, assim, a gente pensando na nossa realidade de criaturas humanas, se a gente soubesse que depois que passar o tempo da Terra e a gente estiver diante, né, face a face com Deus, seja até mesmo no juízo imediato, e eu acredito que vai ser ali já no juízo imediato que a gente já vai ter essa informação do quanto de tempo nós tivemos na Terra para aprender de Deus e para viver com Deus, para ter vida com Deus, e que muitas vezes foi desperdiçado. Meu Deus, meu Deus. Imagina isso? E a gente, de repente, pensar, nossa, se eu tivesse mais tempo, se eu pudesse voltar no tempo e corrigir aquilo que eu deixei de fazer, o que eu fiz errado, se eu pudesse voltar, mas não volta mais, não tem mais retorno. Então, o tempo é agora. O tempo da nossa missão, daquilo que Deus creditou para cada um. A vida de cada um está constituída a nossa estada na Terra não é constituída do tempo cronológico. Então, assim, a pessoa, né, Deus está lá, ele determinou que a Laurici ia nascer em tal tempo, né, marcou lá no tempo, quando que eu viria a existência, e marcou também o final da minha existência cronologicamente. A gente sabe que a partir dessas revelações que não é assim que funciona. Deus não estabeleceu o nosso tempo na Terra, a nossa vida na Terra, em tempo cronológico, mas sim em número de atos. Em número de atos. Isso é importante a gente saber.
em número de atos. Então, tem almas que têm um determinado número de almas X que pode levar-se anos para cumprir esse número de atos. Seja porque ela vai demorar a acessar esses atos de fato, ou seja, porque realmente é muitos atos que ela vai precisar fazer aqui na Terra. Tem almas que vai precisar apenas de um ato e já vai retornar. É o ato apenas de existir e já voltar para a pátria celestial. Imagina aqueles fetos que foram apenas concebidos. São seres humanos, porque a partir do momento da concepção já recebe a alma, então já se torna um ser humano, já se torna um filho de Deus. Mas imagina que o ato daquela alma foi apenas breves momentos, breves minutos de existência. Tem muitos que acontece isso. Ou seja, aqueles também que são abortados por ação, né, da mãe ou de médicos, ou independente dos motivos, que a vida é interrompida, ou seja, também aqueles que são queridos, são desejados, são amados, mas por algum motivo vivem pouco tempo, ou até mesmo são, acontecem os abortos espontâneos. Então, existem muitas realidades que a gente não compreende, mas se a gente pensar que a nossa vida ela é determinada por atos, e quando, né, Deus recolhe, chama de volta, é porque ele fala, né, ou já porque já cumpriu o ato que estava estabelecido para ela, ou porque não vai cumprir, e aí ele precisa recolher, porque se ela tiver mais tempo na terra, ela vai ofender mais a Deus, ou vai até mesmo se perder. Então, ele sabe de tudo, né? Ele vê tudo, ele já viu tudo, já viu a finalização da vida de cada um de nós, como se deu, quando deu, e ele estabeleceu os atos que nós devemos fazer. Então, se a gente já tem esse conhecimento agora de que a nossa vida é feita de atos, e os atos, eles precisam ser em direção a Deus, por amor a Deus e pelo bem das outras almas, que é o cumprimento do primeiro, e não apenas do primeiro, como Jesus resumiu todo o decálogo numa única lei, a lei do amor, que é o grande mandamento que está descrito lá em Mateus, que é amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força do espírito, da alma, e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu toda a lei nesse um mandamento só. São 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, com toda a força, todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo, né, eu entendi hoje, que é querer para o outro aquilo mesmo que eu quero para mim. Então, se eu quero para mim o bem, se eu quero para mim a salvação, se eu quero para mim o céu, é exatamente a mesma coisa que eu devo querer para o outro. Então, isso, ele se traduz em amor. Então, amar o outro como eu amo a mim mesmo é desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim. Mas antes disso, eu tenho que desejar ser aquilo que Deus quer que eu seja, ou seja, amar a Ele, independente das circunstâncias, amar a Ele sobre tudo, com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com todo o meu entendimento, com todo o meu querer, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, amar a Ele, sobre tudo e todos. Então, se a gente já entende a dimensão claro, a dimensão a gente não vai entender, mas se a gente já entende um pouco isso, a nossa vida passa a ter um valor totalmente diferente, e a gente não vai olhar para as circunstâncias que acontecem na nossa vida, mas o para quê de Deus em cada circunstância na nossa vida, o para quê de Deus em cada circunstância, e a gente passa já a não olhar para nós, na nossa limitação, o que a gente faz, mas como a gente faz, qual a intenção com que a gente faz, o que a gente faz. Então, isso vai fazendo a diferença. E se a gente já tem essa informação de que cada momento que nós recebemos de vida aqui na Terra, então, cada novo dia, cada novo abrir do olho, cada novo amanhecer é uma oportunidade que Deus está nos dando de cumprir os atos que Ele estabeleceu para nós. E numa das revelações que Ele fala também no livro do céu é que existem os vazios de amor. Então, a criatura humana é um complexo de amor, e todos os nossos atos precisariam ser movidos, serem preenchidos, estar essencialmente preenchidos pelo amor. E como não acontece isso, vão se formando os vazios. E depois a alma, quando ela vai passar pela terra, né, de repente, quanto mais ela viver na terra e menos ela corresponder à vontade de Deus, mais vazios de amor ela vai deixar. Mais vazios de amor vão existir na vida daquela pessoa. E se ela for salva, ela vai preencher esses vazios de amor no purgatório. Então imagina, se eu sei agora que cada ato meu, eu posso
em amar Deus e fazer por Deus, eu estou preenchendo esses vazios de amor, não só pelos meus atos, mas na divina vontade a gente faz isso em nome de todos, e vai preenchendo os vazios de amor também em nome dos outros, que nunca vão fazer isso, e dar essa glória para Deus, que os outros não vão dar, que muitos não vão dar, e saber que, nossa, são atos que Ele espera de nós, Ele quer de nós, Ele está esperando por esses atos nossos. E depois, no momento que chegar, né, do juízo imediato, saber, nossa, pode até que seja que tenha ficado vazios de amor, mas esses vazios de amor não estarão mais presentes na divina vontade. Por quê? Porque aqui, ele fala que aquilo que nós não somos capazes de fazer, mas se a gente tem intenção, ele supre. Ele supre os vazios que nós deixamos por causa da nossa pequenez, da nossa limitação. Mas se a gente tem que ter a intenção de fazer, a gente precisa ter a intenção de corresponder. Se a gente tiver, ele preenche, ele supre. Mas se a gente não tiver, vai ficar o vazio. E depois a gente vai precisar pagar esses vazios. Pagar esses vazios. Então, saber agora, nesse momento, nesse tempo, agora, porque o tempo é agora, o tempo é hoje, não é amanhã, porque a gente não sabe o amanhã se ele vai existir. Então, o tempo é agora. Então, amar e corresponder à vontade de Deus agora, nesse momento, nesse exato momento, é o que eu preciso. E saber disso faz toda a diferença. Jesus, muito obrigada, louvado, glorificado seja pela sua luz, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por o Senhor estar nos ensinando cada dia mais a te conhecer e assim te amar cada vez mais, Senhor, e não querer, desejar ficar nem um minuto, deixar nenhum vazio, Senhor, sem preencher, mas te amar o tempo todo, te amar em cada circunstância, em cada realidade, em cada ato, em cada batimento, em cada palavra, em cada pensamento, em cada passo, em cada ação das mãos, em cada mover da nossa vida, cada ato mesmo, do menor ao maior ato do nosso ordinário, ver o seu extraordinário acontecendo através dos nossos atos. Isso é a vida na divina vontade. No ordinário, ver o extraordinário acontecendo. Meu Deus, é muito amor de Deus para conosco, que a gente é tão pequeno para corresponder, mas a gente tem que reconhecer também a nossa limitação e aceitar ela. Isso é importante também, que a gente aceitar que a gente é pequeno, que a gente é limitado, que a gente precisa da ajuda de Deus, que sem Ele a gente não pode nada. No outro capítulo, é o capítulo 26, de 27 de outubro de 1903, o modo de agir divino é pelo só amor do Pai e dos homens. Então, ele está continuando, né, que é aquilo que estava falando. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo vi a meu adorável Jesus dizendo-me: minha filha, aceitar as mortificações e sofrimentos como penitência e como castigo é louvável, é bom, mas não tem nenhum nexo com o modo de agir divino. Porque eu fiz muito, sofri muito, mas o modo que tive em tudo isto foi só o amor do Pai e dos homens. Assim, descobre-se rapidamente se a criatura tem um modo de agir e de sofrer ao divino. Se é só o amor e a sofrer a empurra. Se tem outros modos, embora fossem bons, é sempre modo de criatura. Por isso se encontrará um mérito que pode adquirir uma criatura, não o mérito que pode adquirir o Criador. Não havendo união de modos. Enquanto que, se tem meu modo, o fogo do amor destruirá toda disparidade e desigualdade, e formará uma só coisa entre minha obra e a da criatura. Então, meu Deus, é isso. Ele supre, se a gente tiver a intenção, ele supre, olha. Enquanto se tem meu modo, enquanto se fala e se age por causa de Deus, o fogo dele, o fogo do amor dele vai destruir toda a disparidade, ou seja, toda a diferença, toda a desigualdade, tudo aquilo que é diferente do divino, mas se a intenção é de ser aquilo que Deus quer, o fogo dele vai purificar tudo isso, vai tornar uma coisa só. E vai ser uma coisa só. O agir da criatura vai ser o agir do próprio Deus, através da criatura. Então, olha só, o modo de agir divino é pelo só amor do Pai e dos homens. Então, fazer
tudo por causa de Deus e pelo bem das almas. Então, tudo por amor a Deus e pelo bem das almas, é aquilo que eu falava no começo, que é o resumo do mandamento do amor. Tudo por causa de Deus, tudo para a glória de Deus e pelo bem das almas, nessa ordem. Tudo, absolutamente tudo que nós formos fazer, precisa ter esta ordem. Por causa de Deus, por amor a Deus e pelo bem das almas. E não invertido pelo bem das almas e por causa de Deus, mas na ordem mesmo. Primeiro por causa de Deus e depois pelo bem das almas, consequentemente pelo bem das almas. Então, olha que ele fala que é muito, muito grave, que a gente precisa entender isso. Aceitar as mortificações e sofrimentos como penitência e como castigo é louvável. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por privações, se eu estou passando por tribulações, e aceitar que é a vontade de Deus, me resignar, isso é bom, isso é louvável. Aceitar que realmente eu mereço estar passando por isso, isso é muito bom. Isso é bom, isso é louvável. Mas não tem nenhum nexo com o modo do agir divino, ou seja, não tem nada a ver com o agir divino, isso é humano, não é divino. Ter resignação diante das dificuldades, diante das tribulações, diante dos sofrimentos, é bom, mas não é divino. Jesus, olha o que ele fala, eu fiz muito, sofri muito, mas o modo que tive em tudo isto foi só o amor do Pai e o bem dos homens. Então, tudo que ele fez, ele sofreu, ele foi perseguido, foi caluniado, foi ultrajado, ele foi esmagado, ele foi dilacerado, ele foi crucificado, ele morreu, mas não com uma simples resignação à vontade do Pai. Não, ele não era um resignado à vontade do Pai, mas ele fazia por causa do amor que ele tinha para com o Pai. Então, era fazer a vontade do Pai, sim, mas por amor, não por obrigação, não por resignação, mas por amor ao Pai e para o bem nosso, da nossa alma. Isso é divino, fazer por amor a Deus e pelo bem do outro. Essa é a característica divina do ato, por amor de Deus e pelo bem do outro. Assim, descobre-se rapidamente se a criatura tem um modo de agir e de sofrer ao divino, e se é só o amor e o sofrer que o empurra. Então, se é o amor que empurra ela a sofrer, é divino. Se é o amor que empurra ela a sofrer, é divino. Agora, se for a resignação, se for a conformação, se for... Aí é humano, meu Deus. É sempre modo de criatura. Por isso se encontrará o mérito que pode adquirir uma criatura. Então, é mérito da criatura. Então, se eu sofro por resignação, por aceitação da vontade de Deus, eu recebo méritos por isso. Mas o Criador não. Porque eu não estou fazendo por causa dele, eu estou fazendo por causa de mim. Entende a diferença? É divino quando eu faço por causa de Deus. Agora, se eu faço por causa de mim, não é divino, é humano. É complexo de entender, mas aos poucos a gente vai compreendendo que é muito grande o que o Senhor está nos ensinando. É muito grande. E Ele quer que a gente abra o nosso coração, nossa mente, o nosso entendimento para aprender. E é só assim que a gente vai amar cada vez mais Ele e as disposições dEle, o trabalho dEle, o plano dEle para a nossa vida. Se a gente não conhecer, a gente não vai entender e não vai aceitar. A gente pode até se resignar, mas não vai ser por amor. Amém, Fiat.